professor Armando, Flávio Dino deve se declarar impedido em casos envolvendo Jair Bolsonaro? No primeiro momento, não, hipótese alguma. Inclusive, ele já falou ontem na sessão que ele não é inimigo político, teve lá suas divergências, inclusive teve acesso ao então presidente Jair Bolsonaro quando era governador. Agora, o Código de Processo Penal traz lá um capítulo da exceção de suspeição. Caso os advogados de Jair Bolsonaro entendam, percebam algo não muito bom, algo que chame a atenção, eles podem arguir a exceção de suspeição. Está no Código de Processo Penal Brasileiro de 1940. Agora, no primeiro momento, não. Respondendo a sua pergunta, agora não, porque ele deixou claro que não tem nenhuma diferença, não tem inimizade. E pelo que ele disse, vamos ver se será cumprido, que ele vai trocar a roupa, virar a chave, como estão falando. Nós vamos saber disso nos primeiros julgamentos, não só do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e de outras pessoas aliadas, né? Nós saberemos com o tempo. O tempo é o senhor de tudo. Nós vamos aguardar e vamos ver. Como eu disse, há um remédio jurídico para tal, que é a exceção de suspeição que os advogados podem utilizar. Mas deixou claro, tenho certeza que ele disse isso de uma forma verdadeira, que ele não vê ali o ex-presidente como um inimigo, pois se ele declarasse, ele é meu inimigo, eu não gosto dele, eu tenho uma diferença, aí sim o Código de Processo proíbe de uma forma muito clara, muito objetiva, que o juiz, não só do Supremo Tribunal Federal, desde o primeiro grau, exercesse um julgamento contra esse ou aquele réu. Vitor, Flávio Dino deve se declarar impedido em casos envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro? Leandro, entendo que não deve se declarar impedido. A Constituição, o Código de Processo Penal, o Código de Processo Civil, ele traz elementos de natureza objetiva, ou seja, a depender da função que o magistrado, quem está julgando, tenha exercido no período anterior, de funções desempenhadas que possa ter alguma relação com quem está sendo julgado, e também traz elementos subjetivos, como esse que o doutor Armando mencionou, de alguma afinidade ou indisposição com aquele que está sendo julgado. Não me parece que o ministro Flávio Dino, pelas funções desempenhadas ou pela forma como tem tratado os seus adversários ou como tratou nesse período recente que esteve na política, isso permanecerá dentro do Supremo Tribunal Federal. E aí é curioso, vale o destaque, que mesmo enquanto o ministro da Justiça e chefe, portanto, da Polícia Federal na hierarquia, poderia surgir um questionamento em relação à condução da investigação do 8 de janeiro. Entendo que, considerando que a Polícia Federal ela é autônoma, ela é independente dentro das suas funções administrativas, o ministro sempre se manteve distante, né, destas investigações, de modo que não há qualquer impedimento para que ele possa, por exemplo, julgar o 8 de janeiro. Como disse, o ministro tem absoluta compreensão das suas atribuições e, certamente, enquanto magistrado do Supremo Tribunal Federal, as desempenhará com muita satisfação. Vitor, a aprovação de Flávio Dino foi a segunda mais apertada para o Supremo. Foi uma derrota para a oposição? Olha, eu não acho que seja uma derrota ou uma vitória para o governo ou para a oposição. Acho que não é esse o critério para se avaliar, né? Acho que as sabatinas elas são decididas pela aprovação ou não, né? O Flávio Dino foi aprovado, o governo tinha maioria na CCJ e também no plenário, e isso prevaleceu. Acho que essa disputa de vitória e derrota entre situação e oposição, ela ocorre mais em projetos de leis, em PECs, né, que tratam de temas que têm impacto na vida, no cotidiano de políticas públicas para as pessoas. Neste caso, foi uma escolha que cumpria ao Senado, né, e, na verdade, essa escolha do presidente da República, ao ser ratificada pelos senadores, demonstra que o Senado, né, na sua totalidade, apoiou. Acho que as últimas votações que nós temos assistindo, as sabatinas, né, que têm se estendido, elas são um pouco resultado dessa polarização que nós temos assistido na sociedade. E isso, inclusive, ao meu ver, faz com que o perfil dos últimos indicados para o Supremo Tribunal Federal também tenha se modificado, né, na medida em que são pessoas preparadas, mas que de alguma forma, com alguma intensidade, né, naturalmente, como tem que ser, possuem uma relação com o presidente da República. Talvez isso justifique um pouco o placar, mas entendo que a polarização existente na sociedade não deve
deve, num momento como esse de sabatina de um ministro do STF, prevalecer, né? Há que se ter entre os senadores a maior tranquilidade, serenidade, discernimento para ratificar ou não a escolha do presidente da República. Por fim, cumpre registrar, né, que o Brasil tem um histórico de aprovações no Senado. São pouquíssimos os casos que, ao ser indicado pelo presidente da República, o ministro do STF não foi ratificado pelo Senado Federal. Professor Armando, a aprovação de Flávio Dino foi uma derrota para a oposição? Não foi uma derrota, até porque a palavra sabatina ela é muito clara. Tenho certeza que algum senador foi à comissão com uma forma, um pensamento, e depois da fala do Flávio Dino possa ter mudado. Alguma coisa fez com que o senador mudasse a sua intenção de voto. E a sabatina serve para isso mesmo, é uma conversa. Não vou perguntar ao candidato ao Supremo Tribunal Federal se ele sabe a diferença de furto e roubo. Claro que não. Vou perguntar coisas mais importantes, como eu percebi ontem. Claro, um ou outro ali saiu um pouco da esteira, mas eu não entendo que foi uma derrota. Complementando o que o meu colega Dr. Vitor disse, na história, mais de 100 anos, só 5 candidatos foram rechaçados. Apenas 5 nesses últimos 100 anos, né? Por N motivos. Agora, não me parece que foi uma derrota, não. Alguns que chegaram lá, uma forma de pensamento, mudaram. Mudaram por conta do que ouviram, do que escutaram. E me pareceu também ontem na sabatina que o candidato, e agora aprovado, futuro ministro Flávio Dino, estava tranquilo, estava sereno e não entrou nos embates, né? Ele até em alguns momentos ele foi provocado para isso, e teve a serenidade. Agora, o mais importante é que ele ficará como ministro na atual conjuntura do nosso país 20 anos. Ele tem 55 anos, poderá ficar mais 20 anos como ministro. Vamos aguardar as suas decisões nos próximos meses.